Bom, meus amores, no vídeo passado nós falamos sobre o primeiro requisito da ação, que nada mais são do que as partes. Quem é parte autora, quem é parte ré? Falamos das exceções, das hipóteses excepcionais, como, por exemplo, a questão do assistente, a questão do representante, sobre a jurisdição voluntária e sobre, inclusive, a possibilidade de uma eventual ação não ter autor ou não ter réu, parte autora, ou parte ré. Lembrando da questão da jurisdição voluntária, muito importante ser mencionado, não existem partes e tão somente interessados. Então, vale a pena em casa vocês estarem dando uma visualizada aí ainda no quesito partes, tá bom? Então, continuando, o nosso segundo requisito que nós falaremos é o requisito pedido. Então, a gente deve observar o que estamos pedindo na nossa petição inicial, porque o pedido vai vincular a sentença do juiz. O juiz vai estar vinculado ao que eu efetivamente pedi. Então, se eu esqueci de pedir alguma coisa, o juiz não vai poder conceder. Ou, se eu pedir tudo o que eu queria, o juiz não vai poder conceder coisa a mais. Então, nossos pedidos vincularão o juiz. Para isso, a gente precisa saber que os pedidos, eles têm um desdobramento. Os pedidos se dividem em imediatos e mediatos, ou pedido imediato e pedido mediato. O pedido imediato nada mais é do que o provimento jurisdicional que eu efetivamente quero do Poder Judiciário. É o que eu aguardo que o juiz defira. Então, por exemplo, numa ação de conhecimento, o que eu estou pleiteando em juízo é a condenação do réu. Esse é o meu pedido imediato. Exemplo, numa ação de cobrança, que é uma ação de conhecimento, o que eu quero é a condenação do réu. Aqui nós temos o pedido imediato, mas nós temos outros tipos de ações. Por exemplo, em uma ação declaratória, o que eu quero que o juiz faça é que declare que existe ou que não existe uma determinada relação jurídica. Então, aqui eu não quero condenação. Eu quero uma sentença declaratória de extinção ou não de um negócio jurídico. Que ele entenda que existiu uma relação jurídica ou que não existiu. Ou uma terceira opção, numa ação de execução, o que eu quero não é nem a condenação e nem uma declaração, eu quero uma tutela executiva. Eu quero prática de atos satisfativos para recebimento do meu débito, ou do meu débito não, do meu crédito. Então, se eu tenho ali um cheque que está dentro do prazo prescricional, quer dizer, eu tenho um documento, mas eu não recebi aquele valor, eu vou entrar com uma ação de execução dentro do prazo prescricional ali de 6 meses, que é o prazo do cheque. A partir do momento que eu faço isso, eu não quero a condenação do réu, porque o réu efetivamente deve. Inclusive, a gente fala aqui em exequente executado, né? Nem autor e réu, né? O nome em iuris que nós utilizamos aqui para eles é exequente e executado. Então, o executado ele já deve. Tem um documento que comprova isso, tem um título executivo extrajudicial que é líquido e certo. Então, o que eu quero é que o juiz comece com os atos processuais satisfativos para o meu recebimento. Exemplo, expedição de mandado de penhora, penhora bancária, penhora de bens e assim consequentemente. Então, esses 3 tipos de ação que nós falamos, ação de conhecimento, ação de execução, ação declaratória, elas têm pedidos imediatos que são distintos. Mas o meu pedido imediato está ali. Então, numa ação de cobrança, eu quero a condenação, que é uma ação de conhecimento. O que eu quero é a condenação do réu a alguma coisa. No nosso caso aqui, ao pagamento X, tá bom? Então, é preciso que na petição inicial o autor indique qual é o provimento que ele espera que o juiz dê. Porque se ele escolhe a tutela jurisdicional que é inadequada, ele será carecedor da ação. Então, vai faltar condição da ação, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Se eu estou distribuindo uma ação de conhecimento, o que eu tenho que pedir é a condenação. Não é possível eu entrar com uma ação de conhecimento e pedir uma declaração de inexistência de relação jurídica, que não é o pedido adequado. Não sendo o pedido adequado, vai ser carecedor da ação por falta de interesse de agir. Então, muito importante que na petição inicial, o autor coloque de forma correta o provimento que espera que o juiz lhe dê. Então, lembre-se dessas 3 hipóteses.
Ação de conhecimento, condenação. Ação declaratória, existência ou inexistência de relação jurídica. Ação executiva, atos processuais para a satisfação do meu débito, do que eu preciso receber, tá? Mas além do provimento, é preciso que eu informe qual é o bem da vida que eu almejo alcançar. Então, além de eu pedir, por exemplo, na ação de cobrança a condenação, eu tenho que informar ao juiz qual é o bem da vida que eu quero. O que eu quero almejar com aquilo. Isso é o meu pedido imediato. Então, exemplo, quando alguém ajuiza uma ação de cobrança, que é uma ação de conhecimento, ele vai ter, é obrigatório, que postular a condenação do réu ao pagamento de um valor X. Pois bem, a condenação do réu nós já vimos, ele é um pedido imediato. Ao valor X, é o meu bem da vida, é o direito patrimonial. Aqui nós estamos no pedido imediato. Então, além de eu pedir o pedido imediato, que é a condenação, eu também tenho que pedir o pedido imediato, que é o bem da vida que eu pretendo alcançar com aquela ação. No nosso caso, o valor aí, por exemplo, de R$10.000, tá? Então, ambos vinculam o juiz, tanto o pedido imediato quanto o pedido imediato. E eles devem ser identificados com clareza, tanto o pedido um quanto o outro, tá bom? Então, aqui a gente já consegue verificar que, como regra geral do Código de Processo Civil, eu tenho que ter um pedido que seja certo e determinado. Então, em regra geral, eu tenho que ter na ação um pedido totalmente identificado. Mas é possível também, pessoal, que exista a possibilidade de pedido genérico ou pedido ilíquido. Como assim, professora? Imaginem em hipóteses em que eu não consigo verificar no momento da distribuição da ação, da propositura da ação, qual é o pedido de fato que eu deva fazer. Então, eu não posso distribuir a ação porque vai faltar requisito? Então, olha só, o artigo 322 e o artigo 324 do Código de Processo Civil trata sobre o pedido certo e o pedido determinado. Então, pedido certo é aquele que identifica o quê? Identifica o seu objeto e ele deve ser perfeitamente individualizado. E determinado é o pedido líquido. Então, o autor vai mencionar a quantia que pretende receber. Então, aí eu tenho um pedido que é determinado e certo. Acontece que o artigo 324 do Código de Processo Civil traz hipóteses excepcionais no qual não é possível verificar esse pedido desde logo, por N fatores, tá? Mas a primeira hipótese é naquelas hipóteses de ações universais. Então, quando eu tenho uma universalidade de bens, por exemplo, relacionados à herança, relacionados a patrimônio. Imaginem que vocês vão ter um cliente e esse cliente ele quer se habilitar como um possível herdeiro, tá? Não existe essa confirmação de que aquela pessoa seja de fato herdeiro, tá? Ele quer se habilitar e ele faz isso por intermédio de uma petição que se chama petição de herança. Só que por vezes não vai ser possível nessa petição de herança arrolar todos os bens que o de cujus tinha quando da data do óbito. Imaginem que esse possível herdeiro sequer conhecia o de cujus, sequer conhecia o falecido. Então abre-se a possibilidade de um pedido genérico ou ilíquido. A segunda opção, e a mais comum delas, que vocês vão ver com mais facilidade na vida cotidiana, na vida forense, é quando não for possível determinar por modo definitivo, de forma definitiva, as consequências do ato ou do fato. Essa é a hipótese mais comum. Professora, me dê um exemplo. Dou. Imaginem um acidente de veículos. Desse acidente, uma pessoa ficou incapacitada, resultou em lesões e também resultou em alguma determinada incapacidade laboral, por exemplo, uma incapacidade para o trabalho. É um tratamento longo, né? Então, imagine o seguinte, será que eu preciso esperar essa pessoa se tratar toda a vida inteira, eu preciso esperar todo o tratamento para poder ajuizar essa ação?
ou eu posso ajuizá-la enquanto ela estiver se tratando. Evidentemente que eu posso garantir o direito dela já desde logo, desde que houve aquele determinado dano material, dano moral, dano estético. Mas por vezes não é possível mensurar desde o início. Se a pessoa está se tratando ao longo do tempo, quer dizer que durante a distribuição da minha petição inicial, eu não consigo mensurar qual é a quantia que ela quer receber de fato. Porque se ela está se tratando ao longo do tempo, quer dizer que ela vai ter gastos que serão gerados no curso do processo. Então, eu não consigo mensurar todo o pedido relacionado aos tratamentos médicos já desde logo na petição inicial. Então, aqui nós também temos a possibilidade de um pedido que não está sendo líquido de fato, que não está sendo certo e determinado, mas ele é identificável. Eu sei de onde veio o dano, eu sei que dano ela está falando, mas eu só não sei o valor fixo nesse momento. Eu vou descobrir isso ao longo da ação, tá bom? Além disso, pessoal, é possível que exista na petição inicial de vocês pedidos que sejam materialmente diferentes, mas processualmente equivalentes. Ou seja, é possível que o direito material, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, conceda ao titular do direito violado duas soluções alternativas para aquele problema que ele passou. Então, vai incumbir a quem teve o seu direito desrespeitado eleger a solução que pretende, a solução que acha que se enquadra melhor naquela determinada situação em que ele se envolveu. Então, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Eu comprei um produto, esse produto veio com um vício redibitório, veio com um defeito oculto, tá? Eu descobri esse defeito. Então, o Código de Defesa do Consumidor me dá algumas opções. Dentre elas, eu devolver o produto e receber o valor que eu paguei, aquele valor corrigido. Ou, uma segunda opção, eu ficar com o bem com defeito, mas ter um abatimento no preço. Ou, uma terceira opção, eu devolver o produto e receber um produto igual ou semelhante, nas mesmas condições em que eu comprei. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho 3 opções diferentes, que são materialmente diferentes. Em uma coisa eu estou pedindo um abatimento do preço, no outro eu estou querendo um produto novo, e no outro eu estou querendo o valor integral que eu paguei, estou devolvendo todo o produto. Então, eles são materialmente diferentes, mas são processualmente equivalentes. Por quê? Porque ele vai gerar o mesmo efeito. Eu posso escolher, e o que eu escolher vai estar tudo certo. São soluções que são soluções alternativas, que no ponto de vista de direito material, eles são diferentes, mas são equivalentes quando do processo. Muito bom, pessoal. Então, eu tenho que verificar sempre o pedido imediato vai vincular o juiz. E isso é muito importante vocês saberem. Por quê? Porque já que eles vinculam ao juiz, quer dizer que se o autor pediu uma declaração, que o juiz declare inexistente uma determinada relação jurídica, o juiz não pode condenar a alguma coisa, porque eu não estou pedindo a condenação. Isso é uma sentença chamada de extra petita. É quando o juiz concede algo diferente do que o autor pediu na petição inicial. E isso pode gerar, inclusive, nulidade do julgamento. Então, se eu pedir A, o juiz vai verificar A. Se eu pedir A, o juiz não vai poder conceder B, porque não foi isso que eu pedi. Lembra que ambos os pedidos vinculam o juiz? Pois bem, mas além dessa sentença extra petita, nós temos outras duas, que é a sentença ultra petita e a sentença infra ou citra petita. Sentença ultra petita é aquela que o juiz ultrapassa os pedidos que eu requeri. Ele foi além dos meus pedidos, então eu pedi A e o juiz deu A e B. Aqui nós temos uma sentença ultra petita. E a sentença infra ou citra petita é a sentença que o magistrado deixa de acolher algum pedido que eu fiz. Então, eu pedi A mais B e o juiz só justificou a sua sentença relacionado ao pedido A. Ele não manifestou nada sobre o meu pedido B. Então, aqui eu tive uma pequena omissão. Então, lembrem-se dessas diferencinhas, porque já que o pedido vincula o juiz, ele tem que tomar cuidado com as sentenças extra, ultra e infra petita. No próximo vídeo, nós falaremos sobre as causas de pedir, que é o último requisito.